Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E vocês devem estar percebendo que eu estou gravando em casa. E o escritório fica um pouco longe e às vezes a oportunidade bate à sua porta. Então, vamos nessa, beleza? O Cubicast é mais ou menos assim, tipo a minha cabeça, é meio desorganizado. Mas acaba saindo do lugar e aí a gente chega em algum canto. Tá bom? Mas para você que tá caindo aqui de paraquedas e nunca ouviu falar do Cubicast ou da GetUp ou dos nossos projetos open source, então você pode saber um pouco mais em getup.io/open source. A gente tem alguns projetos para que você possa entender mais sobre o seu Kubernetes, sobre o seu ambiente e como essas vulnerabilidades ou misconfigurations, para ninguém sair ofendido aqui de erros de configuração, como isso pode afetar o seu ambiente, a disponibilidade dele. Então, entra lá, sabe um pouco mais, qualquer coisa, chama a gente, tá bom? Mas chega de jabá, vamos conversar aqui. E hoje eu tenho a excelentíssima presença da Júlia Furst Morgado. Em português é super tranquilo. Ela vai se apresentar, vai dizer quem ela é e a gente vai contar um monte de história aqui. Júlia, primeiro conta pro mundo quem é você. Sim. Então, Júlia, eu sou meu título é Global Technologist, tecnóloga global na Veeam, que é uma empresa de software, a gente faz backup, mas também eu faço parte de várias comunidades, principalmente comunidade da CNCF, sou uma embaixadora da CNCF e acho que a minha história é bem interessante e a gente vai falar disso hoje no episódio, mas sobre como eu mudei da área não técnica, então eu era advogada, aí depois trabalhei com marketing e aí entrei para a área técnica, que é o que eu trabalho agora, mas sabe, toda essa jornada, como que foi e tal, aconteceu muita coisa, mas essa é a minha história, mais ou menos. Pra mim, minha história é muito simples, mas o pessoal gosta de ouvir, né? Olha, com certeza não é muito simples, mas eu acho que com o tempo a gente acaba percebendo que a gente tá vivendo a história, então ela parece simples, né? Às vezes os desafios, ou depois que a gente ultrapassa, eles parecem que foram transponíveis, assim, mas... Com certeza. Quando a gente tá durante, parece que aquela montanha não tem fim, né? Sim. Eu vou tomar cuidado aqui, então, porque como você era advogada antes, vou tomar cuidado com cada piadinha que eu disser. Era. Era. Então eu vou falar só bobagem. Pode. Bom, mas a gente se conheceu há um tempo atrás já, na KubeCon, e para quem quiser ver lá, você participou também do Cubicast nas outras, né, que a gente acaba se encontrando todos os brasileiros lá. Sim. Mas, apesar de brasileira, então a gente pode começar um pouquinho disso sobre a sua história, que você já não tá no Brasil há um tempo. Todo mundo até percebe pelo seu sotaque. Quando vai falar uma palavrinha em inglês, a gente já percebe que, não é no portuguesado que a gente fala, né? Sim, eu já tô fora do Brasil há 7 anos, aí então eu sou de São Paulo também. E como eu falei, era advogada, eu me formei no Mackenzie, fiz direito no Mackenzie, aí estagiei durante a faculdade, trabalhei como advogada. Depois que eu me formei, uns meses, mas aí me deu a louca e falei, quero ir embora do Brasil, vou para os Estados Unidos, vamos ver, vou tentar, vou ver o que tem lá e tal. Aí fiz uns bicos, trabalhei como garçonete, limpei casa, fiz um pouquinho de tudo quando eu me mudei pra cá, e aí acabei estudando de novo aqui, porque você sabe que a burocracia essas coisas de visto e tal, é um saco. Aí eu tive que voltar a estudar pra ter o visto de estudante, e eu estudei business, e foi com isso que eu acabei trabalhando depois. Então, marketing e mais na área de business, quando eu me formei depois. E aí, meu último trabalho de marketing foi numa MSP, Managed Service Provider. Acho que se fala assim em português também, né? Sim. Consultoria, talvez. Isso, exato. E então trabalhava com vários engenheiros, DevOps também e tal, pessoal de TI. E aí eu nunca
tinha me imaginado como alguém técnica, como, assim, eu trabalhar com engenharia ou algo assim. Porque também não tem ninguém na minha família próxima que trabalhava, sabe, na área técnica. Mas aí começou a abrir os meus olhos pra, sabe, o que eles faziam, os engenheiros. Eu comecei a trabalhar muito com eles, porque eu fazia o marketing da empresa toda. E aí acabei querendo, sabe, querendo virar, não sabendo como, mas tendo aquela vontade, sabe? Eu quero tentar. Olha, que legal. Talvez tenha um caminho por aqui que eu posso te perguntar e que talvez muito do Cubicast aqui são as minhas próprias dúvidas. Então, no dia a dia eu percebo, e às vezes é até uma coisa que a gente esbarra aqui na GetUp, que o marketing dentro desse nosso mundo, o marketing tradicional não funciona. Uhum. A gente sente o cheiro de longe de que foi um textinho escrito por alguém do marketing que acabou colocando um monte de palavras ali que a pessoa não sabe o significado. E aí acaba que não faz sentido pra gente, acaba parecendo um spam, assim, e tipo... enchendo linguiça, né? Ninguém, pelo menos a gente não consegue engajar. E aí, foi isso que acabou te fazendo meio que entender mais e entrar nesse buraco de DevOps, juntar o marketing DevOps, ou talvez o que foi esse estopim, assim, para poder te levar a isso? Então, eu acho que o que me ajudou muito na minha carreira foi a área de marketing, porque, assim, é preciso em todas as áreas, é preciso, sabe, conseguir transmitir a mensagem da empresa, a mensagem, os produtos, etc. Mas igual você falou, as pessoas técnicas, engenheiros, etc., eles não gostam de terem alguém vendendo alguma coisa pra eles, etc. Eles gostam de conversar com outros engenheiros, conversar sobre o que deu certo, o que não deu certo, mas não coisas de marketing, sabe, que a gente vê. Uhum. E eu acho que isso me ajudou porque tem o cargo de DevRel, Developer Advocate. Uhum. Pra mim, foi meio que uma transição pra área de DevOps, sabe? Uhum. Eu vou ser sincera, eu acho que eu ainda não tô dentro da área de DevOps, eu ainda sou mais DevRel, então, sabe, eu sou a face da empresa, vamos dizer, meio que influencer da empresa, e dou muitas palestras, crio muito conteúdo técnico e tal, mas eu nunca trabalhei em produção. E que isso é uma das minhas maiores síndrome do impostor, porque, sabe, eu tô falando sobre o produto, eu tô falando com vários engenheiros, eu tô dando palestra, mas eu nunca pus a mão na massa de verdade, entende? Uhum. E esse é um dos maiores problemas para as pessoas que estão fazendo transição de carreira, é conseguir ter aquela experiência de pôr a mão na massa, etc. Então, e é isso uma das coisas que eu tento mudar. Do jeito que eu aprendo melhor pondo a mão na massa, mas sozinha, em casa, sabe? Fazendo projetos, etc. Mas ainda não sei direito como que é numa empresa, como que funciona quando a coisa acontece de verdade, entende? Então, de pouco em pouco, meu objetivo é entrar começar a trabalhar em produção, quem sabe depois, mais pra frente, mudar pra um cargo mais técnico ainda, mas eu acho que de pouco em pouco precisa aprender, e ainda mais quem não tem experiência, precisa de, sabe, passos de bebê, igual eu falo. Não precisa, eu fiz a transição de carreira em 1 ano, e então não dá pra querer fazer tudo em 1 ano, em 1 ano e meio, sabe? Então é isso, e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo e que também querem fazer a transição de carreira, que nada acontece, sabe, num piscar dos olhos. Então isso é importante que o pessoal entenda. Legal. Olha, na minha própria experiência, eu esbarrei com muitos técnicos e eles têm uma frase que parece ofensiva, não me ofende pessoalmente, mas que a frase é antiga, que ela diz assim: quem não sabe fazer, ensina. Uhum, sim. Não sei se você já ouviu, mas ela tenta direcionar, né, para que quem não tem experiência, né, acaba ensinando e sei lá. Que eu acho uma completa bobagem, né, porque normalmente quem vai ensinar sobre uma coisa vai ensinar sobre um recorte e que
todo mundo que vai ensinar, a pessoa estudou um pouco mais, ela foi preparar aquele momento, e quando a gente vai fazer uma demo, ou a gente treina cada passo, ou grava, e para ter certeza que não vai sair nada do script assim, mas não só porque a gente quer que dê certo, mas porque a mensagem é aquela que a gente quer passar, né? Não necessariamente o caos de uma War Room. Não tem como fazer uma demo de War Room, né? Isso aí é experiência e acaba que é uma coisa de momento, eu acho que muito mais. Então você vai acabar que naquele momento de uma War Room, talvez é o que eu penso que é aonde a experiência conta mais do que o estudo, ou sei lá, né? A experiência no War Room, ela traz um diferencial porque a pessoa já passou por certos cenários. Exato. Né? Mas acho que muito fora disso, a gente tem tempo de poder fazer um lab, como você falou, eu posso estudar aqui e chegar até uma conclusão, o que é grande parte do nosso serviço, né, de DevOps. Não é sempre que a gente... Olha, é que as pessoas tendem a achar que é quase uma prova oral a vida, assim. Que, tipo, alguém te perguntou, você tem que ter a resposta na lata e tem que ser a resposta certa. Você não pode saber alguns detalhes e tudo, né? Você acha que isso, né, você falou um pouco disso sobre a síndrome do impostor e que isso talvez afeta muita gente no nosso ramo, assim, em TI, porque hoje eu acredito que a gente compartilha muito mais. Então, apesar da gente, então, eu e você compartilhamos essa função, assim, né, de advocate, ou de falar, grande parte das pessoas na nossa área falam em algum momento, né, que é diferente do que acontecia, sei lá, há uns 5 anos atrás, que cada um ficava na sua caixa, assim. Ainda um pouco mais sobre isso, sobre como a experiência afeta você nesse sentido, porque, principalmente vindo de uma carreira não técnica, né, então você aparentemente está fazendo o sentido contrário das outras pessoas, né? Então, como isso muda, assim, na sua vida e como que isso afetou para você chegar na Vim, que é uma grande empresa e mesmo fazendo esse sentido contrário, você já está lá. Sim, sim. Eu acho que eu gosto muito de um termo que é conhecido em inglês, que é learning public. Então, aprender em público. É igual você estava falando de... Ensinar, que se aprende ensinando, sim, mas eu acho que é importante, ainda mais para as pessoas que não têm um computer, um diploma. Um diploma de engenharia, um computer science degree. É importante eles mostrarem credibilidade de que eles sabem do que eles estão falando. E como que eles podem mostrar? Ensinando, criando conteúdo. Então, eu sempre fiz isso desde o começo, quando eu comecei a aprender. Eu comecei estudando programação, e aí fui mudando, aprendi mais sobre cloud native, DevOps, Kubernetes principalmente, mas a cada vez que eu fui aprendendo alguma coisa nova, eu ia sempre criando um vídeo no YouTube, escrevendo um blog, compartilhando nas redes sociais também. Então, assim, tudo aprendendo em público, para que as pessoas vejam que eu tô aprendendo e que elas vejam que realmente eu tô fazendo um progresso. E isso é muito importante, porque as pessoas têm vergonha quando elas estão começando, elas têm vergonha de compartilhar, porque elas têm vergonha de que vão fazer erros, ou que vão falar alguma coisa errado. Mas isso acontece com todo mundo. Pessoas que têm até 10 anos de experiência, eles também cometem erros, falam alguma coisa errada. Ainda mais que a indústria, ela muda a cada dia. Cada dia tem uma coisa nova, então, sabe, pode ser que uma coisa funcionava há um mês atrás e agora não funciona. Então, assim, não pode ter essa vergonha de, eu vou compartilhar, eu vou falar alguma coisa em público e vai ser alguma coisa errada, sabe? Porque senão as pessoas, elas não evolvem, não crescem na carreira, e eu acho que isso me ajudou muito, ainda mais para conseguir o trabalho na Vim, que eles viram que o esforço que eu fiz, sabe, para aprender e para colocar conteúdo e mesmo nunca tendo essa experiência em produção, a experiência prévia, mas viram que, sabe, eu tenho a garra de querer aprender mais e tal, e isso é muito importante para as pessoas começando mesmo assim na carreira tradicional, saindo da faculdade,
ou fazendo a transição de carreira. Ambos é muito importante mostrar, sabe? Mostrar a credibilidade de que, eu criei tal coisa, eu fiz isso, eu tô estudando isso, porque senão tá muito difícil conseguir emprego pra todo mundo. Eu tenho visto, eu tenho ouvido também. Eu não sei sobre, talvez, se essa bolha de vagas, né, de DevOps ou de Sim. tech, né, se ela estourou, diminuiu, não sei exatamente, mas eu encontro muita gente que tá com dificuldade de crescer no mercado ou de entrar, ou tantos layoffs que a gente teve e a pessoa poder voltar, né, arrumar outra vaga sem precisar dar uns passos para trás. Mas tem uma coisa engraçada que eu aprendi aqui na GetUp quando eu passei a contratar pessoas, que a senioridade, ela muda de lugar ou de cenário, né? Porque, por exemplo, no nosso cenário, a pessoa saber sobre Windows, por exemplo, a pessoa tem 10 anos de Windows, né? MSP e o caramba. Para mim, todo esse conhecimento olha, legal, parabéns. Mas para mim, para minha operação, não serve para nada. Mas eu sou sênior, um sysadmin sênior em Windows, que não é o meu cenário. Então, no meu cenário você não é sênior. No meu cenário, você pode entender de tech e é júnior. Mas eu concordo com você muito sobre esse marketing pessoal. Que a gente costumava olhar com maus olhos isso, né? Que a pessoa estava tentando se promover e tudo, e que isso beirava normalmente, há um tempo atrás, tinha uma cara de puxa-saquismo, né? Que a gente tinha nas empresas aquelas pessoas que elas estavam sempre falando, se vangloriando, assim, mas que é completamente diferente do que a gente faz hoje. O que a gente faz hoje é realmente compartilhar uma experiência, olha, eu aprendi por esse caminho. Não quer dizer que é o único caminho, mas dentro de bilhões de DevOps que a gente tem hoje, só dentro de Kubernetes, vão ter pessoas que vão se identificar ou que vão estar trilhando um caminho semelhante e que, de repente, aquele passo, aquele truque, aquela dica vai servir muito para a pessoa. E aí, hoje, uma boa parte do seu trampo é isso, né? Eu queria saber para você como é conciliar e como que ser CNCF Ambassador, né? Como isso se encaixa com o seu trabalho e quase uma vida dupla aí, né? Tem que ralar extra. Uma vida dupla, eu diria até tripla também, porque eu me envolvo muito na comunidade da AWS. Uhum. Então, sou uma community builder, que é um programa da AWS. Eu organizo também meetups para a AWS, parte do user group da AWS, e também parte a embaixadora da CNCF. Agora estou organizando o KCD aqui em Nova York. Legal. Assim, eu tenho a sorte de que o meu trabalho, a minha equipe, a gente diz que o nosso objetivo é fazer barulho. Então, assim, independente de onde seja, é ótimo fazer barulho pra Veeam sobre os nossos produtos, mas às vezes o pessoal não tá procurando backup, não quer, sabe, comprar uma nova solução de backup. Mas, se eles ouvirem, a Júlia, ela tá falando sobre Kubernetes. Quem é a Júlia? Deixa eu lá vou olhar o perfil dela, isso. Ela trabalha com backup. Bom, agora, se da próxima vez que eu precisar de backup, eu já sei que tem ela posta bastante, ela cria conteúdo, deixa eu olhar aqui o YouTube dela, tem vídeos de backup também, sabe? Uhum. Então, de pouco em pouco, você vai construindo igual você falou, o marketing pessoal, mas toda a nossa equipe faz isso. Então, eu faço barulho em relação a backup e proteção de dados e tal, mas a gente tem um produto que é proteção para Kubernetes, então backup para Kubernetes. Uhum. E só de fazer barulho com Kubernetes, com open source e tal, o pessoal já, sabe, se precisar de alguma solução de backup para Kubernetes, eles vão lembrar de mim. Uhum. Então, esse é o objetivo, sabe? E eu acho que, para mim,
tem dado muito certo. Todas essas conferências que eu vou, muitas vezes as palestras nem são sobre a Veeam, eu nem menciono a companhia, ou nem falo de backup, porque muitas conferências não querem uma palestra sobre um vendedor. Eles querem, sabe, sobre problemas, sobre o problema e solução, etc. Então, assim, eu dou muitas palestras disso, dos meus aprendizados também, Kubernetes, DevOps, etc. E aí, acaba, é uma consequência disso, as pessoas me conhecem já, e aí muitos já me perguntam, você trabalha com isso, né? Eu sei alguém que tá precisando, posso te pôr em contato? Já aconteceu várias vezes. Então, acaba dando certo, sabe? Mas, igual você falou, eu tô muito envolvida na comunidade da CNCF, etc., mas faz parte do meu trabalho. Então, pra mim, é perfeito, sabe? Dá certo pra mim. Legal. Ainda sobre esse tópico, né? Sobre ser community builder e CNCF Ambassador, para quem olha para isso e almeja, né? E gostaria de seguir esse caminho, ou quer realmente, sabe? Eu quero ajudar a comunidade, eu quero fortalecer a minha comunidade aqui, né? Tanto com meetups, como DevOps Days, próprio KCD. Quais seriam suas dicas, assim, de alguns passos que essa pessoa pode tomar para sair de não vista para vista, para começar a fazer isso? Por onde ela poderia começar? Então, é muito interessante, mas essa sexta eu vou dar uma palestra pro KCD do Brasil. Mas aí as pessoas vão ver agora que a gente está gravando dia 21 de fevereiro. Isso. Nessa sexta é o KCD. Dia 23. Mas esse episódio vai ao ar, pessoal. Eu não tenho certeza que dia. Então, quando você estiver ouvindo, você fala assim, eu assisti a palestra da Júlia, viu? Mas foi por acaso, não foi porque vocês contaram. Mas mesmo se eles não assistiram, vai estar no YouTube, então eles vão poder assistir depois. Exatamente. Que eu vou falar principalmente disso, sabe? Da minha jornada também, mas assim, dicas para as pessoas que querem se envolver mais nas comunidades, ajudar e no futuro virarem embaixadores ou fazer parte desses programas que são programas ótimos, sabe? E assim, eu diria assim, o primeiro passo é não fazer as coisas com o programa em vista, assim, eu vou fazer XYZ para virar um embaixador. Faz porque você quer o prazer de ajudar as pessoas, quer conhecer mais pessoas, sabe? Porque traz tantas coisas só de sabe, tá dentro dessas comunidades. Então, primeiro, assim, o objetivo não tem que ser eu quero virar um embaixador, mas sim eu quero fazer parte da comunidade, sabe? E tem muitas coisas que as pessoas podem fazer, mas em específico a da CNCF, eu diria que, assim, principalmente os projetos open source, todos os projetos que fazem parte da CNCF, todos precisam de ajuda, então, e qualquer tipo de ajuda, não precisa ser só ajuda técnica com código, sabe? Eu sou uma fã de contribuições não técnicas, então, assim, eu faço muitas traduções que a gente diz localization, faço muitas traduções para os projetos da CNCF, ajudo com documentação, ajudo com fazer meetups e o KCD. Então, tudo isso são contribuições para a CNCF e eles veem isso. Porque, assim, tem muita gente técnica já como embaixador ou na CNCF. Mas eu acho que como eu agrego valor é meio que sendo uma ponte entre as pessoas não técnicas, as pessoas que têm medo de entrar na comunidade e a comunidade, sabe? Então eu mostro pra eles que não é um bicho-papão, um bicho de 7 cabeças, a CNCF, ou Kubernetes, ou, sabe, esses outros projetos. É tranquilo, sabe? E aí eu quebro muito, eu explico de um jeito menos técnico para as pessoas entenderem, eu mostro avenidas como que elas podem começar a contribuir, e aí eu também coloco muita gente em contato com outras pessoas, sabe, se querem ajudar com algum projeto de segurança, aí eu conheço alguns embaixadores, ou pessoas mantenedores dos projetos de segurança, etc. Aí eu coloco em contato, então tem muita coisa que dá para fazer, sabe, é só
ter um tempinho, porque também é um trabalho a mais, né? Todo mundo, eles têm o trabalho das 9 às 5, e aí contribuir para essas comunidades é um trabalho à parte, mas que vale muito a pena, com certeza. Legal. Eu queria, ainda da CNCF, ou ainda dentro de open source, a gente tem uma infinidade de aplicações ou de projetos, né, vou chamar assim, e muitas das vezes até se sobrepõem, né, em funções e etc, que acaba caindo, voltando no que você estava falando sobre o barulho, sobre o marketing, assim, né, que às vezes um projeto ele vai ganhar mais força ou mais adeptos porque as pessoas conhecem, porque as pessoas já ouviram falar, até dentro de backup para Kubernetes, as pessoas sempre vão comparar empresas com o veleiro. Vai ser sempre tipo, tá bom, mas o que seu backup faz que o veleiro não faz? Porque o veleiro, ele ganhou muita notoriedade porque era da Aptio. Então, beleza. Mas que foi, grande parte, o marketing que fez isso, não só pela função do projeto, né? Isso acabou acontecendo com outros projetos também. E aí é que entra essa função, né, de compartilhar, de estar presente nos meetups, onde as pessoas estão, né? Tem live, tem canais e por aí vai. Podcasts, olha aí, né? E aí, como que é isso para o embaixador da CNCF, né? Se a CNCF controla isso ou incentiva de alguma forma, ou se não, ou se é um path mais seu, que você, olha, eu tenho mais afinidade com esses projetos aqui, então eu tô servindo mais eles, assim. A CNCF, ela dá total liberdade para os embaixadores fazerem o que eles quiserem, assim, sabe, de um jeito positivo para falar sobre a CNCF, para falar sobre os projetos e tal, mas eles ajudam de várias formas. Por exemplo, quem é embaixador, eles recebem ajuda financeira para os meetups que eles organizam. Então, se eles organizam meetups todo mês, a CNCF ajuda sabe, se precisa pagar comida pros meetups ou precisa alugar um espaço, eles ajudam com isso. Todas as certificações da Linux, da Linux Foundation, são de graça para os embaixadores. Então, isso ajuda e faz com que a gente tire certificações e crie conteúdo sobre as certificações. Então, aí eles acabam se beneficiando disso, sabe? Eles dão as certificações de graça e eu, com cada certificação que eu tirei, eu criei conteúdo e, sabe, fiz lives para responder perguntas, etc. Então, isso ajuda muito. Eles também ajudam com o KCD, eles têm toda uma organização e tal. Então, eles sempre estão e também dispostos, se os embaixadores têm ideias novas, eles estão dispostos a ajudar, sabe? Mas, assim, é de cada embaixador querer criar e também não precisa nem criar conteúdo. Eu sou muito de criar conteúdo por causa do meu background de marketing. Mas tem embaixadores que eles são só mantenedores de projetos open source, o que já é um trabalho enorme, sabe? Então tem várias coisas que o pessoal pode fazer para ser embaixador e que a CNCF vê como contribuições para a comunidade. Legal. Olha, você falou um pouco sobre grana, sobre como a CNCF incentiva isso, né? E aí, talvez não seja nem todo mundo saiba disso, mas é que o embaixador da CNCF não ganha nenhum centavo. Na verdade, ele gasta, né? Sim. Porque você vai investir seu tempo, você vai ir para lugares, você vai fazer um meetup e etc, né? E aí, isso parece, às vezes, que é quase um serviço voluntário. Sim, exato. Sabe? Mas que tem uma empresa ganhando dinheiro por detrás. Mas a troca, né? Você estava falando sobre isso, que você pode tirar uma certificação e a certificação em dólar, convertendo para o reais, dá 500 milhões de reais, cada uma delas. Então, beleza, tem benefícios, né? Mas você não é um empregado, né? Você ainda está na caixinha ali do voluntariado. Como ainda sobre a liberdade que a CNCF dá, mas ela cobra você de alguma forma, ou você tem algum tipo de meta ou alvo, sabe? Sobre
eu ia dizer sobre quantidade de conteúdo, mas é que não é só isso o trabalho do embaixador, mas se tem algum tipo de meta, algum tipo de cobrança, assim, sabe? Então, todo mês a gente tem que responder um questionário do que a gente, como a gente contribuiu para a comunidade naquele mês. Então, pode ser de vários tipos. Eu contribuí organizando um meetup, contribuí com alguns projetos open source, e aí eles pedem pra gente colocar uns links lá só pra mostrar, ou criei um vídeo, fiz um podcast, etc, sabe? Então, eles pedem pra gente colocar no formulário todo mês pra ver que a gente tá, sabe, constante e mantendo. E eu acho que se 3 meses seguidos a pessoa, sabe, some do mapa, não coloca nada, aí eles vão lá conversar com a pessoa e tal, pra ver o que aconteceu, pra tentar ajudar. E eu acho que daí depois, se sobem do mapa mesmo, acaba sendo desconectado do programa. Mas, assim, eles mantêm tudo escrito, tudo open source também. A gente tá, não sei se tá aberto ao público, mas eu vejo o que os outros embaixadores respondem nos formulários. E eles têm isso, e isso ajuda também, eles levam em conta quando a gente submete para depois para virar de novo um embaixador, porque é válido por 1 ano. E aí a gente tem que depois de novo aplicar para renovar. Então, isso ajuda também quando a gente quer renovar. Tá, e qual que é a diferença de ser uma embaixadora da CNCF, que, em teoria, é uma empresa de open source, né? Não sei se pode chamar a CNCF de empresa, provavelmente pode. Eu acho que pode. Deve ter gente ganhando dinheiro lá dentro. Sim. Vamos chamar de empresa. E ser community builder, né? Que também, talvez eles não tenham usado só o mesmo nome do embaixador, mas ainda é mais ou menos parecido, da AWS, que ela sim é uma empresa mesmo, tem uma marca, dinheiro infinito, faz foguete, etc. Tudo que a gente fica comprando lá, eles gastam com foguete. Qual que é a diferença dessa abordagem, ou mesmo para você, de que um lado é open source, né? E do outro lado você está falando sobre produto completamente, né? Isso tem diferença para você? Ou no caso, para você ainda é fortalecer a comunidade, então para você ainda é desse formato? Olha, no fundo, é a mesma coisa. Porque, querendo ou não, para mim, a CNCF é uma empresa. Sabe, é uma empresa porque os projetos que fazem parte da CNCF acabam ajudando empresas, e daí as empresas fazem os produtos em relação aos projetos, etc. Tem dinheiro, tem grana envolvida lá. Então, sabe, no fundo, uma a gente acha que é mais open source, mas tem grana lá. E pra mim, tudo em relação aos 2 programas é comunidade, sabe? Os 2 são voluntariados, igual você falou. Eu não ganho nada para ajudar as comunidades, mas ambos me beneficiam porque eu conheço um monte de gente fazendo parte desse programa. As certificações, eu também ganho uma certificação a cada ano pro da AWS, 1 por ano, eu ganho uma certificação de graça por ano que eu posso escolher da AWS. Também ganho créditos, então $500 de crédito por ano, o que é bastante se converter pra real, mas também $500, dependendo do que você tá fazendo na AWS, vai rapidinho. E assim, e a mesma coisa, criar conteúdo, meetups, a AWS, por incrível que pareça, também tem alguns projetos open source que eu acabei começando a ajudar, etc. Então, assim, no fundo, os 2 programas são muito parecidos. A da AWS também tem os Heroes, que é acima dos Community Builders, mas que é também muito parecido com os embaixadores da CNCF. E várias outras empresas têm esses programas de embaixadores, etc., que são meio que os porta-vozes da empresa. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu sou embaixadora de outras empresas que não são tão importantes como a AWS ou como a CNCF, a organização, mas assim, sabe, trazem benefícios e é ótimo pro currículo, porque
se você tá procurando um emprego, eles vão ver que você tá colocando algum esforço. Você tá fazendo esforço pra ajudar a comunidade. Então, eu acho que vale a pena ser embaixador ou community builder, essas coisas. Legal. Olha, a gente falou um pouco sobre o benefício para a própria comunidade, né? Então, você está conseguindo compartilhar com as outras pessoas e num ato quase altruísta. Eu não vou dizer altruísta, a gente não tá salvando ninguém. São só uns Kubernetes lá, Sim. pessoal. Mas também tem um benefício próprio, né? Aí eu conecto de volta com aquele lance do marketing pessoal lá no começo, porque quando a gente está procurando emprego ou quando a gente quer subir na carreira, continuar a nossa carreira, sei lá, ter quem indique normalmente abre portas, né? Então, o famoso networking, que é muito difícil de se fazer, né? Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de conhecer novas pessoas. Apesar do KubeCast, é fácil, tem uma tela aqui, gente. É só mais uma call no meu dia. Mas networking é difícil de se fazer, de você conhecer pessoas e, como você falou, às vezes a pessoa conhece... eu conheço uma pessoa que fala sobre backup de Kubernetes. É a Júlia, vou achar ela aqui no LinkedIn e beleza. Então isso tem um benefício para o seu marketing. Você acredita que isso te ajudou na sua carreira, assim... e não queria falar, tem um drive, assim, isso que vai te levando, ou, sei lá, foi uma consequência, sorte, acaso, sei lá. Não, ajudou muito. Também é uma coisa de assim, estar no momento certo, no lugar certo. Também acontece isso. Mas, pra mim, networking é muito importante nessa área técnica também. As pessoas, elas às vezes não realizam o quanto importante é. E ainda mais, assim, as pessoas começando a carreira ou transicionando de carreira é muito importante para você entender esse emprego que eu consegui na Vim, que é o primeiro, depois que eu fiz a transição de carreira, foi o primeiro que eu consegui. E olha que eu nem procurei emprego, ele caiu no meu colo. Mas, assim, como que ele caiu no meu colo? Eu tava estudando ainda DevOps, Kubernetes um pouco, e aí eu conheci alguém que me deu um ingresso para ir no KubeCon de Detroit. Então, há mais de um ano passado, sabe? Dos Estados Unidos. Aí me deram um ingresso pra eu ir de graça. Aí eu fui, paguei pro hotel e passagem, mas eu fui. E lá eu conheci um monte de gente. E várias pessoas eu já conhecia do Twitter, porque também eu posto muito no X, agora é X. E aí... eu fui num evento no dia anterior, antes de começar a KubeCon, num evento o dia todo, que a Vim tava organizando. E aí eu fiquei lá o dia inteiro, aí ajudei, daí eu dei uma... Brasileiro, ele é muito assim, de querer ajudar também. Aí eu ajudei no final a limpar um pouco e tal, e eles viram que eu tava lá querendo ajudar, também fiz perguntas. E aí, não sei se você conhece o Michael Cade, ele fez os 90 Days of DevOps, é um repositório no GitHub, que também é um programa, ele estudou 90 dias de DevOps, ele trabalha na minha equipe, e aí a gente se conheceu pessoalmente lá, e ele falou assim, eu quero que você venha trabalhar na minha equipe. E aí ele me colocou em contato com o meu atual chefe, eu tive 2 entrevistas, não técnicas, foram assim, um bate-papo igual a gente tá tendo, sabe? Ele queria saber um pouco mais sobre a minha jornada, o que eu fiz antes, se eu estaria disposta a aprender coisas novas. E aí, no final, consegui o trabalho. Mas assim, só porque eu conheci alguém que eu acabei indo pra KubeCon, e aí eu conheci ele, o Michael no Twitter, vi ele pessoalmente e tal. E assim, pra mim, muitas portas se abriram por causa de networking. Então, assim, eu sempre me esforço pra conhecer gente. E olha que no começo era difícil, igual você falou, é difícil. É difícil no começo, mas depois, quanto mais você vai conhecendo as pessoas, mais fácil vai ficando de, tipo, começar a conversa. O mais difícil é começar a conversa. Depois você começa a falar sobre tecnologia, etc. Mas, assim, os primeiros 10 minutos, aquela coisa de, e aí, tudo bem, qual é o seu nome? É o mais difícil.
depois vai tranquilo. E eu acho que me ajudou muito e tem me ajudado. E então, assim, a área de tecnologia não é só tecnologia. É também um pouco de marketing pessoal, é um pouquinho de networking, é um pouquinho de cada coisa que ajudam a carreira de cada um, sabe? E pra mim foram tremendos essas coisas que me ajudaram. Que da hora, que da hora. Olha, pra gente não terminar só falando disso, né, de marketing pessoal, sei lá, gostaria de saber se você queria deixar uma dica para as pessoas, uma dica de sucesso. Eu te considero uma pessoa muito bem-sucedida, assim, e quem tá ouvindo com certeza também, né, da gente poder olhar a sua trajetória aí e tá aí onde você está. Então, além dos meus parabéns, se você queria deixar alguma dica, talvez para quem tá ouvindo e quem quiser acertar aí. Sim. Eu acho que a dica seria, se quem tem interesse, sabe, em entrar na área de tecnologia ou crescer mais na sua carreira, não sabe como, ou virar embaixador da CNCF, assiste a minha talk que vai do QCD, que eu vou fazer. Depois a gente coloca o link também pro pessoal assistir. E assim, tenha calma, nada acontece de um dia pro outro, tem que ter paciência e consistência. Eu acho que essas duas são as coisas mais importantes. A gente, hoje em dia, não tem mais paciência pra esperar alguma coisa acontecer, que aconteça. Então, assim, mas ter calma, paciência, eu acho que é muito importante. Também, eu tô sempre disponível nas redes sociais pro pessoal, se quiserem me mandar mensagem, pergunta, o que precisarem, eu estou sempre disponível. E é isso. Eu também super agradeço o convite de estar aqui no teu podcast, porque você sabe, eu sou uma super fã do teu podcast. É difícil encontrar conteúdo em português, porque pra mim, todo o conteúdo que eu vejo, que eu estudo e tal, aprendo em inglês. Porque, querendo ou não, a maioria das coisas são em inglês. Mas ouvindo em português, pra mim, ainda é a minha primeira língua, português. Então fica mais fácil. E as piadas que você faz. E aí, então, às vezes eu tô assim, no avião, indo pra algum lugar, ouvindo podcast, eu rindo sozinha. Porque é super gostoso ouvir os teus episódios do podcast. Então é um prazer estar aqui também falando um pouco da minha jornada aqui no teu podcast. Pô, que da hora, Júlia. É um prazer fazer o Cubicast. De tudo que eu faço, o Cubicast ganha de longe, assim. Sim. E é legal, eu sempre gostei muito de histórias, né? E eu gosto de ter a oportunidade de trazer as pessoas para elas contarem as próprias histórias, da gente perguntar um pouco, conhecer um pouco. A história de quase todo mundo é diferente, mas às vezes a gente acaba aprendendo, ou tem uma fase ali do jogo da vida que a gente acaba repetindo e tem algumas dicas dos outros. Então, obrigado demais por você compartilhar com a gente, né? Por mais esse tempo doado aí para a comunidade. Muito obrigado mesmo. E a gente vai se ver agora, sexta-feira, né? Então, eu vou deixar o link aqui, com certeza, gente. Isso aqui tá no futuro. Então, o link da palestra da Júlia no KCD tá aqui. Eu tive o prazer de ser o host dessa trilha. Então, a gente vai contar umas piadinhas lá e saber um pouco mais, tá bom? Se você não esteve no KCD, se prepara. Deve ter outros rolando por aí. Se você tiver, olha só, se você tiver alguns dólares sobrando, vai ter o KCD de Nova York. Lá, de repente, você pode aparecer lá. Olha aí, quem sabe? Fala com o seu chefe, tá bom? Exato. Bom, eu agradeço para você que nos ouviu até agora. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado para você que nos ouviu até o final. Queria agradecer a nossa patrocinadora Tubaína, só para fazer inveja pra Júlia que tá lá em Nova York, não tem Tubaína por lá. Sim. A gente se vê na próxima e tchau.